nada melhor do que você pegar um livro depois do hype e perceber que esse livro mereceu mesmo todo o hype. Oi gente, eu sou a Jéssica Pertilli, aqui do canal Biblioteca de Bolso, e hoje eu quero conversar com vocês sobre esse livro que conseguiu mexer em todos os meus pódios literários e se tornou, sim, um dos meus livros preferidos do momento. Não existe nada melhor do que você pegar um livro que foi muito hypado, que as pessoas falavam demais que o livro era bom, e você ficava com aquele pezinho atrás, porque foi isso que aconteceu comigo, eu fiquei com aqueles dois pezinhos atrás, pensando, será que esse livro merece o hype todo? E sim, gente, já falo pra vocês no começo desse vídeo aqui que esse livro mereceu todo o hype e eu tô assim, ó, prostrada na leitura desse livro. Foram 3 livros que eu simplesmente li em um final de semana. Eu não comi, eu não bebi, eu não dormi, eu controlei até a respiração para conseguir terminar esse livro mais rápido, porque a leitura foi intensa, cruel e maravilhosa, gente. Como não falar que esse livro foi maravilhoso? Me tirou lágrimas, me deixou nervosa, tensa, tudo na mesma leitura, e foi impossível largar essa história enquanto eu não finalizei esses 3 livros desse universo central da Holly Black. Como eu comentei com vocês, esse livro ele mexeu em todos os meus pódios. E eu só li esse livro porque vocês insistiram muito lá no meu Instagram, que é @bibliotecadebosso.br. Se você não me segue lá, eu convido você a participar da comunidade lá, porque é lá que vocês ficam me falando sobre os livros e é lá que eu escuto vocês também nas dicas e acabo, como foi aqui na série do Povo do Ar, lendo o livro e trazendo a minha opinião aqui para vocês. Então me segue lá, vai ser muito bom ter você lá também comigo. Assim como aconteceu em Acotar, eu li O Povo do Ar. E sim, os 2 livros foram dica de vocês e eu fiquei apaixonada na história da Holly Black nessa série do Povo do Ar. O primeiro livro, então, é O Príncipe Cruel e eu fiquei assim surtada já no começo dessa história. Não teve aqui, gente, jeitinho pra gente, não. A escritora, ela simplesmente chutou a porta, arrombou a porta, literalmente, e jogou a gente dentro dessa história que foi impossível abandonar enquanto eu não soube o que aconteceu com a Judy, porque realmente a Judy se tornou a minha segunda protagonista feminina mais adorada por essa pessoa aqui que vos fala. Em O Príncipe Cruel, então, nós somos apresentados a história em primeira pessoa, através dos olhos, então, da Judy Duarte. A Judy, ela mostra, então, todas as catástrofes cruéis e terríveis que aconteceu na sua vida. E é impossível a gente ficar parte de todo o sofrimento e de tudo que aconteceu ali na história da Judy. Nas primeiras páginas, como eu comentei com vocês, a escritora chutou ali a porta, tacou a gente dentro do mundo dela e falou: você que lute, não tô nem aí pra você. E foi isso que aconteceu comigo, eu tava lutando para conseguir saber o que estava acontecendo com a nossa pobre menina Judy. Então, nas primeiras páginas, nós temos ali a apresentação da Judy, da família dela, né? Tudo começa quando um homem tá parado na frente de uma casa, observando tudo com um capuz longo. E quando esse homem bate na porta e é recebido ali pelaquela família, a catástrofe acontece ali para aquelas 3 meninas que ainda são crianças. A Judy e a Tarim, que são irmãs gêmeas, elas têm apenas 7 anos, e a Vivi, que é a sua irmã mais velha, ela também é uma criança e acaba presenciando um dos atos mais cruéis que uma criança pode presenciar ali na sua infância. Elas acabam vendo, então, ali os seus pais partindo dessa terra pelas mãos daquela pessoa que eles receberam na casa deles. Em meio a choro, lágrima, a Judy, a gente já percebe no primeiro momento que ela se mantém firme e você vê que ela mantém aquela sensação de ódio por aquele homem ter entrado na casa dela e feito tudo aquilo. Em seguida, ele percebe a situação toda que ele causou ali e ele leva essas 3 crianças então embora. A Vivi é filha desse homem porque você percebe a semelhança ali, né, entre os dois. Só que o Madoc, que é essa pessoa que foi e causou todo esse sofrimento para essas 3 meninas, levam elas então para um novo reino, onde a Judy só tinha ouvido falar nos contos de fadas. Ela nunca imaginou que aquele lugar realmente existisse. Só que existe então ali o reino de Eufame. Judy, a sua irmã gêmea Tarim e a sua irmã mais velha Vivi é levada então para esse reino onde nada é igual ao reino humano. A Vivi tem o DNA dos feéricos, então ela sofre pelas revoltas que ela carrega, pela tristeza e a dor que ela carrega por tudo que aconteceu com seus pais,
que inclusive por ser a irmã mais velha, ela conviveu mais e sentiu muita falta do que eles tinham. Porém, a Jude e a Tarim, elas eram muito pequenas e elas não conseguem se lembrar então do que foi o reino humano. Tudo que elas conhecem é o reino cruel do reino de Eufame para elas. Então elas têm que se proteger de todas as formas. Como é um reino encantado e aquelas pessoas que vivem ali são lindas, são fortes, não morrem e tem magia, tudo para elas representam uma ameaça, porque elas morrem porque elas não são imunes à magia e ali a maioria das pessoas que estão naquele reino não desejam aquelas humanas ali no reino de Eufame. Só que o Madoc, ele não é qualquer pessoa dentro do reino de Eufame. Ele é ali um general do exército do rei do reino de Eufame. Então ele comanda ali as tropas e aí quando a gente descobre o porquê dele ter feito aquilo com tanta facilidade ali com os pais da Jude. E quando nós vamos conhecendo a história dela, você percebe que ela tenta agradar o Madoc, apesar do tempo todo ela mencionar pra gente que ele foi a pessoa responsável pela morte dos seus pais, mas você percebe que ela tem um sentimento por ele, um sentimento de que ele as protege, que elas têm uma vida muito boa ali. Pensem, ela tá na casa de um general, ela tem do bom e do melhor, elas vestem as melhores roupas, elas comem as melhores comidas ali, elas estão numa classe social alta dentro do reino de Eufame. É por isso que elas podem andar e frequentar tantos lugares assim como elas frequentam. Mas o tempo todo elas têm que se protegerem e tomarem cuidado com tudo que tem em Eufame, porque tudo ali para elas é perigoso. A Jude estava tentando se manter no lugar dela e agradar o próprio Madoc. Ela tem um grande desejo ali que é se tornar uma cavaleira dentro do reino de Eufame, porque ela vê que o Madoc faz isso, ela admira e desde muito pequena a Jude ela treina junto com ele e ela é excelente no que ela faz. Só que o Madoc não tem esses planos para ela, ele não quer que ela seja ali uma cavaleira, ele não acredita que ela possa ser uma pessoa tão forte ali para conseguir acompanhar as movimentações, as manipulações que acontecem dentro do reino de Eufame. E de certa forma você vê que ele tenta proteger a Jude. Só que a gente percebe também que ele não sabe quem é a Jude. Por mais difícil que fosse a vida da Jude ali no reino de Eufame, as coisas estavam um tanto quanto controladas. Ela aceitava ali as humilhações, os príncipes ali de Eufame, ela aceitava aquilo de bom tom. Ela se esforçava para ser boa em tudo. Tanto nos estudos, ela sempre foi uma das primeiras ali, uma das alunas exemplares, porque você percebe ela assim, sabendo de todas as coisas, dentro do próprio reino de Eufame, sabendo mais do que os próprios príncipes ali e também sendo uma excelente lutadora, como eu comentei com vocês. Tava tudo sob controle, até que de repente as coisas começam a ficar muito difíceis para ela, porque ali o filho do rei, que é o Cardan, mais a sua tropa ali, né, vamos colocar ali o seu grupo, começa a bater muito de frente com a Jude, começa a acontecer coisas muito desagradáveis e cruéis com ela. E ela decide que ela não vai mais abaixar a cabeça, ela se cansa. É como se a Jude tivesse chegado no limite dela mesmo, depois de todos aqueles anos em que ela estava suportando todas aquelas crueldades daquele reino contra ela. A Jude então decide que ela não vai mais ter medo, ela vai causar o medo. E aí que uma chavinha vira dentro dela e é como se ela liberasse toda aquela ira e todo aquele desejo de se mostrar importante, de conseguir conquistar um lugar de respeito dentro do reino de Eufame. Mas isso não é fácil para ela, porque como eu comentei com vocês, todas as situações são adversas a Jude, são desafiadoras para Jude, são difíceis para Jude. Ela tá o tempo todo em desvantagem. E como que ela vai conseguir estar à frente desses feéricos que possuem tanto e ela possui tão pouco? A Jude ela vai conseguir, você percebe que ela é uma protagonista extremamente inteligente, extremamente estrategista e ela consegue então se colocar à frente. Uma proposta então surge para a Jude, uma proposta onde ela recebe um presente. E esse presente a deixa imune então às magias. E a partir disso, ela traça um objetivo para sua vida ali dentro do reino de Eufame. As coisas vão ser fáceis para Jude? Absolutamente não. Ela vai se decepcionar. E quando ela começa a achar que ela vai chegar no seu objetivo, as coisas mudam totalmente. Ela refaz a estratégia, acaba se aproximando de um príncipe que é o Cardan. E aí as coisas caminham então pro golpe final, onde a Jude então faz uma jogada de mestre que me deixou simplesmente de queixo caído. Aquela parte final onde ela
dá aquela jogada final com as bebidas, aquela parte onde ela fala que finalmente se tornou a filha do Madoc, para mim foi motivo de um grito, porque foi sensacional essa parte. Eu não consigo nem controlar minha emoção de lembrar, gente, dessa cena. Foi assim, magnífica. Como vocês podem ver, esse livro realmente foi um surto para mim, não tem como eu dizer que eu não gostei. A escritora, ela trouxe pra gente esse mundo feérico de Eufame, mas um mundo em que não existe contos de fadas. Pelo contrário, ali todas as pessoas estão no seu nível máximo de crueldade. A gente não é apresentado a possibilidades de amor, a possibilidades de paz e até mesmo possibilidade de um relacionamento tranquilo. O tempo todo dentro da história do Príncipe Cruel, nós somos apresentados a situações que questionam os sentimentos, que praticamente anulam os sentimentos, vamos colocar dessa forma. O reino de Eufame parece que ele é sem sentimentos, e o amor que existe entre as pessoas que vivem ali, parece que o tempo todo tá no limite de você saber se é amor ou se é ódio. Ali parece que o tempo todo uma jogada, uma mudança de ambiente vai determinar se você vive ou você morre. Então acho que essa sensação de uma leitura alucinante, que não dá pausa para você respirar, foi o ponto alto do livro ali, porque ele não me deixava entender quais eram os reais sentimentos das pessoas ali e o que elas estavam fazendo. Então eu tive muita dificuldade em entender se o Madoc tinha algum tipo de sentimento pela Judy, por exemplo. Se apesar do que tudo que aconteceu, ele criou um sentimento por ela de paternidade, sabe? De relacionamento com uma pessoa que ele criou. Porque, de certa forma, a Judy era a única ali que parecia com o Madoc, que queria as mesmas coisas que o Madoc. E apesar dela não se lembrar daquela figura paterna dela do passado, ela tinha o Madoc ali como uma figura que ela almejava ser. Então você vê que ela lutava, você vê que ela buscava ali a aprovação dele, porque ela queria que ele aprovasse ela para ser ali a cavaleira do reino. Então toda vez que ele diminuía ela, ele colocava ela num lugar que não era o lugar que ela desejava, aquilo era um combustível para ela provar para ele que ela era sim capaz de suportar as coisas que ele achava que ela não suportaria. Fora todo o universo de Eufame. Então a Judy, ela tinha aquela briga interna dentro da casa dela, que apesar dela sempre questionar, sempre conversar ali com as pessoas do meio familiar dela, como a Oriana, a própria Vivi, que não aceitava que ela não quisesse ir embora ali do reino de Eufame, e não entendia que para a irmã, para a Judy, aquele lugar era o lugar que ela conhecia, que ela gostava, que ela queria pertencer. Tanto é que a Judy fala várias vezes de como ela acha todos os féricos bonitos, como aquele reino encanta ela. Então você vê que a Judy, ela quer ser aceita ali, não em outro lugar. Você vê a grande diferença entre a Judy e a Tarim, e você vê aquela carência da própria Judy em ter ali a amizade, ter a lealdade da própria irmã, e não existe isso, né? Não existe essa recíproca, o sentimento entre as duas não é igual. Você vê que a Judy tem um sentimento mais de amor pela Tarim, e a Tarim já tem aquele sentimento mais frio, porque ela usa os meios dela para conseguir o que ela quer também. Então você vê que nesse universo, a Judy, ela é sozinha, por mais que ela tenha ali familiares, que ela tenha o Madoc, que ela tenha a Oriana, que não gosta dela, é visível que não gosta dela. A Tarim e a Vivi não apoiam ela nas decisões que ela toma. Então a Judy, ela traz aquilo para si e ela decide então se transformar no que ela quer ser. E isso para mim foi sensacional no livro, porque você vê que uma menina, apesar de todas aquelas dificuldades apresentadas dentro do reino, ela vai se transformando, ela vai se modificando para estar aonde ela deseja. Não é algo fácil de ler, eu vou falar para vocês que é uma leitura que, nossa, é deliciosa de ler, que você flui. É uma leitura intensa, que você se sente angustiado de você ver todas as coisas que a Judy precisa fazer. Então ela trabalha o seu corpo para ser mais forte, ela não se rende aos cansaços físicos. E aí você vê que todo o poder da Judy está na mente dela. Porque ela se cansa mais do que os feéricos, ela é mais fraca do que os feéricos, só que ela transformou a mente dela em um grande campo de batalha, e é isso que motiva ela a continuar passo após passo, e ali no final fazer aquele jogo que pra mim foi sensacional, gente. Não consegui ler um livro que tivesse um final daquele como teve aqui em O Príncipe Cruel. A cartada final dela aqui foi sensacional.
Falando um pouco mais sobre o que acontece dentro do livro, quando tem aquele primeiro impasse com aquela pessoa que tenta bater bem de frente com a Judy e que causa muita dor para ela, onde tem aquela parte que ela acaba sendo exposta a tudo o que acontece com a Judy, que para mim foi extremamente difícil de ler, foi algo que realmente, sabe, você fica, nossa, não tá acontecendo isso? E ela se mantém firme, ela não conta pro Madoc quem fez aquilo, o que aconteceu. E quando ela é invadida ali, dentro do lugar que era pra ela estar protegida, e ela faz aquilo, eu fiquei assim, gente, sabe, lógico que a gente não aprova o que aconteceu ali, mas dentro daquele reino, dentro daquela história, você entende e aceita e até fica um pouco assim, nossa, graças a Deus que deu certo pra Judy, né? Porque senão tudo isso, todo aquele sofrimento que ela passou durante tantos anos teria sido em vão. A jogada dela com o Cardan, e assim, por mais que durante toda a leitura a gente já percebe que o Cardan e a Judy têm um sentimento um pelo outro, você vê que a forma como a Judy fala dele, aquele ódio e ao mesmo tempo aquela admiração por ele, quando nós descobrimos o que acontece com o Cardan dentro do castelo do irmão dele, quando você vê o porquê ele é daquele jeito. Ai, gente, Cardan, tipo, nossa, não tem outro, sabe? Não tem. Gente, os meus pódios foram todos mexidos. E apesar do Cardan ser aquela pessoa difícil, de não saber demonstrar sentimentos, quando a gente entende tudo aquilo, vai vendo, você fica, ai, sabe? Entenderam, né? Não tem palavras que eu consiga colocar aqui sobre esse personagem. Então, durante a leitura, eu desejei muito que houvesse um relacionamento entre os dois. Porque a Judy, ela mesma não sabia o que é receber amor e tudo mais. E o Cardan também, né? Então, quando os dois se encontram ali e acontece tudo aquilo, a carta onde ele escreve ali o nome dela, né, diversas e diversas vezes, a gente fica assim na esperança de que haja mais momentos entre os dois. Só que isso não acontece, né? Aqui nesse livro eu achei que o hype nesse detalhe, que foi um pequeno detalhe só na verdade, gente, falando que o Príncipe Cruel é um romance ali entre a Judy e o Cardan, eu preciso dar uma corrigida aqui sobre isso, que o hype merece sim o hype, só que a história em si, ela tem migalhas de romance, né? Então não vai esperando ler o Príncipe Cruel achando que vai ter muito romance, porque não tem romance. Tem uma cena aqui dentro desse livro onde os dois acabam estando juntos de uma forma bem rápida e também muito desconhecida para os dois ainda, da Judy desse sentimento e do próprio Cardan em aceitar que esse sentimento já existia dentro dele, apesar dele achar que isso era um ódio ali por ela, mas você não tem mais do que isso. Então todo o restante ali é sobre a Judy conquistar o seu lugar de respeito dentro do reino de Elfame, né? E o Cardan, ele acabou sendo uma peça no jogo de xadrez, né? Ela colocou ele ali, descobriu um segredo enorme do próprio Madoc, né? Que eu fiquei, gente, esse cara aqui realmente, tudo que ele falava pra Judy nunca foi mentira. O que ele falava pra ela eram dicas de como ele se comportava dentro do reino ali, de como ele agia como estrategista e como um soldado dentro do reino ali, né? E isso ela aprendeu muito bem com ele mesmo e ele vai sentir na pele tudo que ele ensinou para ela, né? Um pouco mais, né? Porque ela se torna mesmo uma arma contra todos aqueles que se colocam no seu caminho. O ponto alto desse livro, que eu já falei que teve um ponto alto, mas teve um ponto alto, foi o final. Não vou falar para vocês porque vai ser um grande spoiler, mas como esse livro já tá há um tempo aí no mercado, eu fiz até uma pequena busca aqui para saber quando o livro O Príncipe Cruel foi lançado aqui no Brasil. E eu achei aqui que foi, no tio Google falou que foi lançado no dia 2 de janeiro de 2018. Então já faz um tempinho que o livro tá aí. Se você não leu, eu sugiro que você leia. Realmente, leia esse livro. É muito, muito bom. Mas, para não dar um spoiler aqui para vocês, eu vou dizer que o final fez eu cair da cadeira. Eu fiquei assim jogada no sofá. Eu acreditei. Porque a traição que acontece nesse livro aqui foi a maior traição da história literária. É sério, gente. Eu não acreditei que a pessoa que fez isso. Eu odeio essa personagem de um jeito que vocês não fazem ideia. Pra mim, o que ela fez é injustificável. Não há perdão pro que ela fez. E eu não vou poder atropelar a sequência dos vídeos aqui, mas o que eu falo pra vocês é que eu não consegui perdoar essa personagem quando eu vi
o que realmente aconteceu e que ela usou isso para conseguir os seus próprios desejos, deixou ali a Judy lutar sozinha e várias vezes durante a história a Judy protege ela. A Judy protege ela, gente. A Judy sofre por causa dela. Eu saí da história, eu terminei esse livro aqui como pegando o rei perverso, porque não dava para eu continuar a vida sem saber o que tinha acontecido depois. Porque foi um plot tão grande, que eu não esperava que a escritura já fosse emendar um tapa com luva de pelica assim na nossa cara, porque você vê que não era para nossa pobre menina sofredora Judy. Esse livro aqui é um livro 10/10 para mim, gente. 5 estrelas. Existem alguns detalhes aqui dentro desse livro que eu acho muito importante comentar para vocês, que é, esse livro aqui tem alguns assuntos muito sérios que são abordados, principalmente contra a figura feminina. O livro, se você colocar aqui no Google, tá como classificação mais 14. E teve uma pessoa que inclusive me questionou aqui no canal, falando que o livro tava no box mais 13, mas não tá no meu box que eu comprei esse ano, inclusive colocando que o livro ele é mais 13, gente. Inclusive eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês mostrando o meu box. Não tem aviso que ele é mais 13, tá? Só que aqui no tio Google ele tá dizendo que é um livro mais 14. E se vocês procurarem também, que eu sugiro pra vocês, depois façam uma pequena busca e veja quais são os gatilhos desse livro, porque tem bastante gatilho. Eu sou uma leitora que eu não me prendo à faixa etária, só que eu sei que muitas pessoas procuram leituras que estejam dentro das faixas etárias. Esse livro aqui tem muitos gatilhos, como eu comentei com vocês, dei uma pesquisada sobre os gatilhos. Veja se algum vai bater de frente ao que você viveu, porque eu falo assim, cada pessoa tem a sua experiência de leitura, tem o seu momento de vida, passou por situações diferentes uma das outras. Então eu acho bacana vocês darem uma olhadinha lá nos gatilhos que tem sobre esse livro e ver se tá ok para que você possa ler e ter uma experiência de leitura tão maravilhosa quanto eu tive. Eu sou uma leitora que eu não me prendo à faixa etária, eu leio de tudo. Então, assim, pra mim é muito tranquilo, porque eu geralmente leio uns livros mais pesados e O Príncipe Cruel entra nesse meio de livros mais cruéis e mais pesados, tanto é que a primeira página ali acaba tendo um assassinato, né, gente? Então, a sangue frio ali e 3 crianças vê isso. Então, você já sente que o livro ele não vai ser suave dentro da sua construção e é exatamente isso que acontece dentro da história do Príncipe Cruel. Mas se eu indico esse livro pra você, super indico esse livro pra vocês. Desde os seus 12 anos pra cima, eu indico esse livro, porque vai mostrar alguns lados que a gente deve sim prestar atenção, algumas coisas que a gente percebe que o próprio Madoc, ele é um cara muito manipulador. Eu acho que o livro ele tem essa capacidade de fazer com que nós nos preparemos para pessoas tão cruéis quanto o próprio Madoc. Então eu sugiro essa leitura sim. É um livro, como eu comentei, 10/10. Tem alguma crítica sobre o Príncipe Cruel? Não. Zero crítica. Foi uma leitura simplesmente perfeita pra mim. E se você não tá inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva agora, porque me ajuda muito. Se você ficou aqui até agora, que tu gostou desse vídeo, então se inscreva aqui no canal, que me ajuda muito a crescer na comunidade. Deixa o seu like, porque quando você dá um like, o YouTube entende que esse vídeo é bacana e manda esse vídeo para outras pessoas que também curtem o Príncipe Cruel. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém que você sabe gosta da série Povo do Ar. Manda esse vídeo para ela me assistir e se inscrever aqui no canal também. Comenta se você gostou. Fala para mim quais foram os pontos altos dessa história aqui nos comentários. Eu quero muito conversar com você e saber se você surtou nossa leitura tanto quanto eu. Eu ficando por aqui, gente. Não se esqueça de me acompanhar lá no Instagram, que é @bibliotecadebolso.br, porque lá a gente fica mais juntinho todos os dias. Se você ainda não comprou os livros, eu vou deixar aqui o meu link de afiliado da Amazon para vocês comprarem. Por favor, comprem aqui pelo meu link, porque me ajuda muito a financiar as minhas próximas leituras. E você vai fazer essa leitora aqui muito feliz conseguindo comprar mais livros. Eu vou ficando por aqui, astros, desejando que você surte nessa leitura do Povo do Ar depois do hype, assim como eu surtei. Um beijo e nos vemos em breve!